Fala galera do YouTube, beleza? Tamo de volta para mais um review de Agents of S.H.I.E.L.D. e hoje o episódio 8 da 7ª temporada. Estamos chegando aí nos episódios finais de Agents of S.H.I.E.L.D., a série que tem nessa 7ª temporada o seu desfecho, e esse episódio traz muitos elementos importantes para o futuro da temporada, dá uma possível pincelada em quais serão as ameaças que os agentes vão ter que enfrentar no decorrer dos episódios finais, e nós vemos de volta uma antiga inimiga que nesse episódio é uma aliada. Galera, e se vocês estiverem tendo algum problema em ativar o sininho de notificações, está dando que o canal tá com conteúdo recomendado para crianças, me informa aqui, por favor. Um inscrito me falou que ele tá tendo esses problemas. Para mim tá parecendo tudo normal, o canal não tá configurado como conteúdo para crianças, mas se alguém tiver tendo esse problema, me avisa aqui nos comentários pra gente ver como é que a gente consegue resolver isso. O episódio começa com um flashback mostrando mais uma vez aquelas cenas onde o Mac e o Dick ficam para trás, a nave pula no tempo e esses dois ficam para trás, que é a história que a gente vê no episódio 7. A gente vê aqui um outro ponto de vista mostrando quais são os problemas que o Zephyr está enfrentando, também os agentes chegando até o Mac e o Dick, e agora o que vai acontecer daqui pra frente. Na verdade, a Simmons explica que o Zephyr está com um problema no drive de salto no tempo e que se esse problema não for resolvido, a nave não vai aguentar, eles vão ter que abandonar o Zephyr One, e que a única forma de consertar é usando a velocidade da Yo-Yo, porque eles precisam passar por um campo de força que tem nesse dispositivo, e somente a Yo-Yo conseguiria fazer isso, mas ela está sem os poderes dela. A Daisy, que ainda está se recuperando dos ferimentos que ela teve ao ser torturada pelo Nathaniel Malik, que roubou os poderes dela. A gente achou que ele tinha morrido, mas o episódio anterior mostra que ele não morreu e agora está trabalhando junto com a Sybil. Então a Daisy fala que a Jaing, a mãe dela, pode ajudar, já que ela está lá no Afterlife cuidando dos inumanos. Nisso a gente fica na dúvida, poxa, mas a Jaing não era uma vilã e tal. Só que nessa época ela ainda não tinha sido capturada pelo Daniel Whitehall, ainda não tinha sido cortada em pedaços, então ela ainda não estava com aqueles sentimentos psicopáticos, podemos dizer assim, que transformaram ela na vilã da 2ª temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. Então a May e a Yo-Yo vão até o Afterlife, elas têm algumas horas para poder recuperar os poderes da Yo-Yo, a Yo-Yo voltar para o Zephyr One, conseguir consertar o problema e assim evitar que eles precisem abandonar o Zephyr em 1983. A gente vê também que o Coulson NMD está tendo seu corpo remontado, e ele faz até uma piadinha sobre o fato de terem reconstruído a cabeça dele antes dos pés, que seria uma situação um tanto quanto constrangedora. Temos algumas novas informações sobre os poderes da Melinda May. A gente está vendo que os poderes dela estão se expandindo, já que ela consegue sentir os sentimentos da Yo-Yo sem sequer tocar nela, apenas com o fato da Yo-Yo estar próxima. Elas até comentam isso. Então a gente está vendo aí a May tendo uma evolução desses poderes, que a gente não sabe de onde eles vieram, mas é bem interessante ver essa evolução da personagem. No Afterlife, May e Yo-Yo, elas chegam lá e veem que tem uma jovem sendo perseguida por duas pessoas, que são dois inumanos, que nós descobrimos que um deles é o Gordon, aquele inumano que não tem olhos e que tem poder de teletransportar, aqui ainda na versão jovem dele, e também um outro inumano chamado Lee. E uma curiosidade sobre o Lee é que ele é interpretado pelo ator Byron Mann, que é o Yao Fei de Arrow, então fica aí essa referência bacana. O Gordon teleporta a May e a Yo-Yo para que elas possam encontrar a Jaing. E aí elas falam sobre o problema, e a Jaing quer saber se realmente a Yo-Yo é uma inumana, e a gente vê o Diviner, que é aquele dispositivo que prova se uma pessoa é inumana ou não. A gente viu isso na 2ª temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. e esse aparelho reaparece aqui. A Yo-Yo segura ele com toda a firmeza, junta no corpo dela e prova que ela é uma inumana. Então a Yo-Yo começa um tratamento no Afterlife, ela passa por acupuntura, porque ela acha que tem alguma coisa envenenando, tem algum problema físico que não está permitindo que ela use os seus poderes, e a Jaing vai ajudá-la a recuperar. No entanto, tem algumas coisas estranhas, elas suspeitam muito
do Lee e também dessa situação daquela jovem que a gente viu sendo perseguida no começo do episódio. A gente também volta ao Zeph e vê uma rápida cena do Souza, o Dick e o Enoch tentando consertar o drive de viagem no tempo, mas ainda sem nenhuma solução. Então a Jaing fala para Yoyo que o problema dela não é físico, mas sim psicológico, que tem alguma coisa bloqueando os poderes dela. Em primeiro momento a Yoyo não dá muita credibilidade, mas a Jaing diz que o poder que a Melinda May tem, ela consegue sentir que a May tem poderes, pode ajudar, já que a May vai descobrindo os sentimentos das pessoas. Então ela recomenda que elas façam meditação juntas. E aí tem a May reclamando que aquilo não é pra ela, até que a May decide que a melhor forma delas se expressarem, já que o poder delas agora está se manifestando, não precisando necessariamente tocar, elas resolvem começar a lutar. E temos vários flashbacks da Yoyo mostrando traumas que ela passou durante a vida, quando ela foi infectada pelos Shreks na temporada passada. A gente vê também a morte da Ruby, que a Yoyo foi a responsável. Ela também teve os braços cortados pela Ruby. E a gente vê mais no passado o primo da Yoyo, o Francisco, e a gente descobre depois que aquele momento é o momento em que o tio dela, o pai do Francisco, foi assassinado, porque a Yoyo acabou pegando uma correntinha da avó dela, que é aquela corrente de cruz que a gente viu na terceira temporada também de Agents of S.H.I.E.L.D. A Yoyo se culpa pela morte do tio, então isso tem bloqueado os poderes dela. Ela sente que em diversos momentos ela poderia ter ajudado as pessoas e não conseguiu, então é isso que está servindo como um bloqueio mental para que ela utilize seus poderes. A Simmons constrói uma prótese para o Souza usar na perna para ele poder andar normalmente. Será que isso faz parte também das teorias que dizem que o Daniel Souza é o mesmo personagem que a gente vê em Vingadores, que é interpretado pelo mesmo ator? Olha aí, os indícios ficando cada vez mais fortes. Tá rolando uma confusão no Afterlife, a May e a Yoyo vão descobrir o que é, e a Jaing fala que a Cora, que é aquela jovem que a gente vê sendo perseguida no começo do episódio, ela não consegue controlar os seus poderes e ela acabou pegando a arma de um guarda lá do Afterlife e ela sai. O Lee acha que ela vai machucar algumas outras pessoas. A May diz que a única pessoa que a Cora quer machucar é ela mesma. E aí a Jaing explica que ela está tentando ajudar a ver qual é esse bloqueio nos poderes da Yoyo para descobrir como bloquear os poderes da Cora. Porque lá no Afterlife alguns inumanos acreditam que a Cora deve ser morta porque ela é muito perigosa, ela não tem controle sobre os poderes. Já outros, como a Jaing, acreditam que ela deve ser salva, ela deve ser protegida. A Cora vai se matar, ela tá com a arma na mão apontada para ela própria, quando a gente ouve o barulhinho do poder característico da Daisy, mas é o Nathaniel Malik, que agora tem total controle sobre os mesmos poderes que a Daisy tem. Ele fala que a Cora não precisa morrer e que se ela se juntar a ele, ele pode ajudar ela a se libertar da prisão que é o Afterlife. A gente vê a Simmons enviando uma mensagem pro Fitz, já que ela não sabe se o Zeph One vai conseguir resistir a mais alguns saltos. E ela diz para ele que a missão não está indo como planejado, mas que tempo e espaço não foram suficientes para separá-los e que ela se mantém forte porque ela sabe que vai reencontrá-lo. Enquanto isso, o Dick está lá atrás e observa tudo isso. Nathaniel e Cora começam a atacar o Afterlife. O Nathaniel levou alguns capangas junto com ele, a gente não sabe exatamente se são da Hydra ou não. E é nesse momento em que a Cora confronta a Jaing, falando que ela sempre se sentiu como uma prisioneira por lá. E a Jaing revela que a Cora é filha dela, ou seja, a Daisy Johnson tem uma irmã que ainda não tinha sido mencionada na série. E aí nesse momento ainda a Daisy não nasceu. Em 1983 a Daisy ainda não nasceu, então por isso que também o Mac fala pra Daisy não se meter nessa missão de ir pro Afterlife, porque qualquer coisa pode comprometer o próprio nascimento dela. E uma curiosidade é que a atriz Diane Doan, que fez a Cora nesse episódio de Agents of S.H.I.E.L.D., interpretou a filha da Mulan no filme Descendentes. E para quem não se lembra, a Mulan no filme original da Disney foi dublada pela atriz Ming-Na Wen, que é a Melinda May de Agents of S.H.I.E.L.D. Gordon teleporta a May, a Jaing e a Yoyo pro Quinjet, mas a Jaing diz que ela não deve abandonar o povo dela, então ela e o Gordon acabam voltando e a gente não sabe o que eles vão fazer, como é que eles vão se reagrupar para tomar o controle do Afterlife novamente. A May e a Yoyo chegam atrasadas, quase não conseguem entrar no Zeph One, uma cena bem bacana delas conseguindo acoplar o Quinjet
no Zephyr e infelizmente a Yo-Yo diz pro Mac que ela não conseguiu recuperar os poderes e que não vai poder ajudar a consertar o Zephyr, e o Mac dá ordem para que os agentes abandonem a nave. A May e a Yo-Yo voltam a conversar nesse momento em que elas estão para abandonar o Zephyr, todos os agentes têm que sair da nave, mas aí a Yo-Yo acaba despertando alguma coisa nela que ela percebe que ela nunca precisou ser como um Yo-Yo, que ela vai e volta ao mesmo ponto. Ela consegue se libertar das amarras mentais que estavam prendendo seus poderes e consegue correr em velocidade. É um momento bem semelhante a algumas cenas de The Flash, inclusive até a música, a trilha sonora da cena. E a Yo-Yo agora ela tem os poderes de velocidade sem limitações, e ela fala pro Mac que talvez ela sempre teve esses poderes, que ela apenas guardava isso dentro de si. A Daisy entra numa máquina para poder recuperar o seu corpo, que foi todo ferido pelo Nathaniel Malik, e o Souza fica lá do lado dela. Ela agradece o Souza por ter salvado ela do Nathaniel Malik. É uma cena bem romântica, e aí a galera que tá shippando Daisy e Souza foi a loucura. Com o som LM dele tá meio estranho, ele tá tomando água direto, e aí a Simmons resolve colocar ele para recarregar as energias. Agora que ele tá com o corpo todo reconstruído, ele mesmo aperta o botão e se desliga para poder recarregar as baterias. Quando a gente acha que tudo se resolveu, a nave volta a saltar no tempo. O Enoch vê que o problema não foi totalmente resolvido, e assim termina o episódio com o Zephyr dando mais um salto. Na cena pós-créditos temos informações valiosíssimas. O Nathaniel Malik e a Cora estão lá no Afterlife. Eles capturaram todos os inumanos, inclusive o Lee, que teve a face completamente queimada pela Cora. E o que é que eles vão fazer? O Nathaniel Malik fala que ele quer mexer um pouco com as coisas, já que ele fez isso com a Daisy, ele pegou os poderes dela, então será que ele vai querer pegar poderes de mais inumanos e assim montar um exército? Ele fala também para Cora que eles juntos devem causar um pouco de anarquia, e é por isso, a partir dessas palavras do Malik, que a gente pode ter no futuro de Agents of S.H.I.E.L.D., nos próximos episódios, a organização terrorista Ultimatum, que é uma organização terrorista nos quadrinhos que tem ligação com uma vilã chamada Anarquia, exatamente o mesmo nome que o Nathaniel Malik fala para Cora. Então será que em Agents of S.H.I.E.L.D. a Cora vai ser a versão da vilã Anarquia, e junto com o Nathaniel Malik eles vão formar o grupo Ultimatum e eles devem ser os vilões principais do final da temporada? Fica aí o questionamento, ficam as teorias, mas é bem interessante. A gente vê que Agents of S.H.I.E.L.D. tá deixando pontas ainda soltas para serem resolvidas nos próximos episódios. Gostei bastante desse episódio, bem mais que o episódio anterior, e o próximo episódio também promete ser bem divertido. Com time loop, os agentes vão estar presos em um fluxo temporal e a Daisy vai repetir os mesmos momentos. Ela vai ver os agentes morrendo e reacordando sempre para reviver tudo aquilo. É um plot que Legends of Tomorrow já usou e que muitas outras produções cinematográficas e de séries também usaram, mas vai ser interessante ver isso em Agents of S.H.I.E.L.D. Mais um episódio sem Leopold Fitz, infelizmente. Ele deve ficar mesmo pra reta final, mas a gente pelo menos nesse episódio teve a Simmons citando o Fitz, mandando uma mensagem pra ele. Eu acho que a gente tá mais perto do que nunca de ver o Fitz voltar. Depois desse episódio faltaram apenas 5 pra acabar a temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. É uma pena, né? Já tá batendo aquela saudade dessa série maravilhosa. E aí, o que você achou deste episódio 8? Deixa aqui embaixo nos comentários as suas teorias. Será que a gente vai ver o Ultimatum dessa organização terrorista na série? Será que a Cora vai se tornar a vilã Anarquia? Vamos ver a Jaing novamente? Vamos ter o embate entre a Daisy e o Nathaniel Malik? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião, as suas teorias pra gente debater. Tem sido muito bacana falar com vocês aqui no canal sobre Agents of S.H.I.E.L.D. O nosso bate-papo nos comentários tá sendo muito legal. É isso aí, galera. Tamo junto e até o próximo review de Agents of S.H.I.E.L.D. Valeu!